um momento de transformação, um momento de renovo, um momento de nós estarmos passando por algumas lutas, por alguma dificuldade e muitas das vezes nós não possamos entender a complexidade do processo que nós estamos enfrentando. Então eu quero pegar uma ilustração de uma borboleta, ou a transformação de uma largata em uma borboleta. A ilustração diz o seguinte, que uma largata, ela estava num processo de transformação, ela criou ali um casulo, e depois ali naquele casulo ali, depois de um certo tempo que ela estava ali naquele processo de transformação, o casulo começou a se quebrar e as asas dela começou a sair para fora do casulo. E diante daquela cena tinha um homem já de idade e um menino muito pequeno. E de certa forma ele tentou ajudar aquela mariposa a sair do casulo. Então ele rompeu aquele casulo para que ela não pudesse estar passando por aquela grande dificuldade, aquela grande tribulação que ela estava passando. E com o passar dos anos, ele viu que aquela borboleta, ela não conseguia voar muito alto. Então ele perguntou para o pai dele, que estava juntamente com ele no dia daquela situação, e ele perguntou: pai, por que essa borboleta não voa alto igualzinho as outras borboletas voam alto? E o pai daquele menino virou para ele e falou assim: filho, existem processos que deve ser finalizado e você não deixou essa borboleta finalizar o processo dela. Você rompeu o casulo para que ela pudesse sair mais rápido do casulo, mas aquele tempo que ela estava rompendo o casulo com a força das suas asas, você impediu dela bater hoje as asas dela mais forte para que ela pudesse voar mais alto. Então o menino entendeu aquele processo. Era necessário aquela borboleta passar por aquele processo. Vai passar por um certo processo. Muitos podem sentir dor. E às vezes eu não sei a luta do meu irmão e eu posso simplesmente falar para ele: ah, isso aí não é nada comparado ao que eu vivi, mas cada um tem o seu processo. Cada um tem o seu momento. Cada um vai viver aquilo que é destinado para que ele possa viver. Salmo 139, versículo 1 fala que Deus conhece o nosso levantar, ele nos sonda e nos conhece, ele sabe o nosso assentar, o nosso levantar, antes que uma palavra chegue na nossa boca, já é do conhecimento dele. Então ele sabe a luta que cada um de nós vamos suportar, ele sabe a dificuldade que nós vamos enfrentar. Muitas das vezes nós possamos estar passando pelo mesmo processo que Jesus passou. Jesus estava lá naquela cruz do Calvário e ele simplesmente pega e fala: pai, por que me abandonaste? Mesmo ele sabendo que Deus estava sempre com ele, ele falou isso: pai, por que me abandonaste? Muitas das vezes nós possamos ter aquelas pessoas do nosso lado e mesmo assim nós possamos sentir um vazio no nosso coração. Mesmo sabendo que Deus está juntamente conosco, nós possamos falar a mesma coisa que Jesus falou: pai, por que me abandonaste? Por que o Senhor me deixou aqui sozinho? Não, Ele não nos deixou sozinho. Ele está deixando que nós passamos por esse processo para que nós possamos crescer e ajudar outras pessoas que vão passar por esse problema também. O que isso acontece? Deus coloca a pessoa na nossa vida. Às vezes ele não age diretamente através dele, mas ele coloca a pessoa na nossa vida para que possa nos ajudar no nosso processo. E muitas das vezes ele está ali juntamente conosco do nosso lado, só que ele quer que a gente venhamos confiar totalmente nele. Ele quer que mesmo às cegas, mesmo às escuras, quer que nós confiamos nele, para que o processo que ele tem para a nossa vida possa chegar no nosso coração, nós possamos seguir em frente, segundo tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Porque uma promessa que Deus escreveu, que está lá no livro de Hebreus, ela não é falha. E está escrito que Ele nunca vai nos deixar e Ele nunca vai nos desamparar. Então nós devemos que confiar nessa promessa, porque Ele está ali sempre conosco. Mas há processos que nós devemos seguir, há processos que nós vamos passar que vai ser mais dolorosos uns do que os outros. Tem processos que nós vamos entender: poxa, eu sei porque isso está acontecendo. Vai ter processos que nós vamos falar: eu não sei porque isso está acontecendo. Mas tudo é para que a perfeita vontade de Deus venha acontecer na nossa vida. A Bíblia pega e fala que nós somos como um jarro de barro. E para o jarro de barro ele pegar no seu estágio final, ele tem que passar pelo fogo para que ele possa ser endurecido. Agora, uma outra passagem na Bíblia fala que Deus nos quebra e nos molda conforme a sua vontade.
Então imagina o quão doloroso é você ser um barro e você ser quebrado. Isso já é um pouco doloroso. E depois você vai ser lançado no fogo para que você possa ser totalmente reestruturado segundo a vontade de Deus. Isso só confirma o quê? Que há processos que você vai sentir dor e há processos que você não vai sentir dor. Quando você está ali modelando, quando você está ali moldando o jarro, você não sente dor nesse momento. Mas quando é necessário Deus te quebrar, para te fazer de novo no momento que ele te quebra, então você vai o quê? Ficar um pouco sem estrutura. Você vai ficar um pouco assim, poxa, por que isso está acontecendo? Então vai ter momentos que vai te chegar no fogo ali para que você possa estar ali totalmente moldado. Mas se não estiver ali de acordo, o que ele fazer? Antes de colocar no fogo, antes de colocar o preparamento final, ele vai te quebrar, ele vai te refazer novamente de novo. Então nós possamos entender que há processo que dói e há processo que não dói. Há processo que nós vamos entender e há processo que nós não vamos entender. Mas o que nós devemos fazer? Não procurar entender os propósitos de Deus. Apenas viver aquilo que Ele tem preparado para nós. Porque se você totalmente confiar em Deus e abrir o seu coração para que você possa viver o sobrenatural de Deus na sua vida, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então não viva aquilo que você quer. Viva aquilo que Deus tem para sua vida. Porque o que Deus tem é o melhor para mim e é o melhor para você. Então, esse processo, essa dor, essa dificuldade, independente do que você está vivendo, Deus está aí juntamente com você. Mas depende de você querer passar por esse processo ou você ficar estagnado. Você voar abaixo, como aquela borboleta estava voando baixo, porque alguém simplesmente interferiu naquele processo e não deixou ela voar alto, ou você prefere passar por esse processo, deixar Deus trabalhar na sua vida e você voar alto, viver aquilo que Deus tem preparado para você. Amém? Essa reflexão que eu quero deixar para você nesse momento, que Deus possa entrar no seu coração e esse processo, talvez essa dor, essa dificuldade, ou talvez você não esteja passando por nada disso, mas Deus tem um processo acontecendo na sua vida e é necessário que ele aconteça para que o mover de Deus possa acontecer na sua vida. Amém? Deus te abençoe, fique com Deus em nome de Jesus.